capítulo 1, versículo 5. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Capítulo 2, versículo 15. Agora, considerem tudo o que aconteceu desde aquele dia, antes de vocês terem começado a colocar pedra sobre pedra no templo do Senhor. Versículo 18. Eu vou ler aqui na versão revista e corrigida, deve ser, porque na minha versão, a NAA, a Nova Almeida, ela diz apenas uma vez: considerem. Mas a versão revista e corrigida diz assim: considerai, pois, vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai estas coisas. Portanto, por 5 vezes, nós lemos Deus nos convocando, nos chamando a considerar, e eu já daqui a pouco explico esta palavra. Vamos orar? Nosso irmão Nivaldo está orando ao Senhor, apresentando. Quantos nessa noite precisam de oração? Vamos orar um pelos outros. Querido e maravilhoso Deus, diante da Tua presença, Senhor, agradecemos por essa rica oportunidade que estamos juntos para Te louvar e bendizer o Teu santo nome. Meu Deus, cada pedido de oração nessa noite, cada mão que foi levantada, o Senhor sabe e conhece a vida de cada um. Se for enfermidade, o Senhor é poderoso para curar. Se for problema, o Senhor é maravilhoso para resolver. Deus maravilhoso, venha abençoar esse culto nessa noite. Fala profundamente em nosso coração. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Essas palavras que vieram a Ageu, vieram no ano 500. Ai, caiu minha oferta aqui, obrigado. Vieram no ano 520, antes de Cristo. Já havia 16 anos que o povo de Israel tinha voltado do cativeiro em Babilônia. E quando eles voltaram, sob a ordem do rei Ciro, o persa, você vai ler lá no livro de Esdras, capítulo 1, ele dando ordem para que o povo volte e construa um templo ao Deus vivo. 50.000 pessoas voltaram, sob a liderança de Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, que era o governador, e diz a Bíblia que eles chegam na terra e eles lançam o alicerce do templo para a construção, isso do ano 536 até o ano 520, 16 anos, que a construção do templo está parado. E Deus então vai levantar o profeta Ageu para convocar o povo a construir a sua casa. É interessante quando nós lemos o livro de Ageu, é que a Bíblia, ela nos aponta algumas situações contraditórias que estavam acontecendo no meio do povo. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 6, Deus fala: vocês semeiam muito, mas colhem pouco. Vocês comem, mas continuam com fome. Vocês bebem, mas continuam com sede. O salário de vocês acaba antes de vocês chegarem em casa com ele. No versículo 9, o Senhor diz que eles buscavam muito, mas recolhiam pouco. E o pouco que eles recolheram, quando eles trouxeram para casa, a Bíblia diz no versículo 9 que o Senhor ainda assoprou
o pouco que eles recolheram. No versículo 10, ainda do capítulo 1, a Bíblia diz que o céu reteve o orvalho, não chovia na terra. E também diz que a terra reteve o fruto, a terra não produzia. No versículo 11, ainda do capítulo 1, a Bíblia diz que a terra ficou seca e nada se produzia. Fala de infertilidade sobre os homens ficaram inférteis. E também fala de infertilidade dos animais. Os animais também não estavam se reproduzindo. No capítulo 2, o versículo 16, diz que eles iam no monte onde havia amontoado o alimento. E no monte de 20 medidas tinha só 10. Eles iam no lagar e eles pensavam que no lagar ia ter 50 medidas, mas tinha só 20. No versículo 17, ainda do capítulo 2, diz que as condições climáticas eram desfavoráveis, porque havia seca. E ali fala de ventos. Deus diz: eu vos feri com queimaduras. Mas aqui não é a pessoa sendo queimada, mas a plantação. Então tem uma tradução que diz ventos quentes, que era o vento oriental, o vento que vinha do deserto, que quando soprava sobre a plantação, a vegetação, queimava a vegetação. Também a revista corrigida fala de ferrugem na plantação, pragas, e também fala de chuva de pedras. Então Deus, Ele mandou tudo isso contra o povo de Israel, mas parece que eles não atentaram para aquilo que estava acontecendo. Eles culpavam tudo, mas não culpavam a si mesmo. E tudo isso porque eles haviam abandonado a construção da casa de Deus. Então, por 5 vezes aqui, Deus vai mandar eles considerar, eles pensar naquilo que estava acontecendo. O que é interessante, primeiro, Deus, Ele está falando com a nação, mas Deus, ao mesmo tempo que fala com a nação, Ele conclama, Ele chama cada um individualmente. Deus está chamando cada um deles individualmente para fazer uma autoanálise. Esta palavra considerai, em português, ela tem sinônimos como de pensar, ponderar, refletir, meditar, analisar. Então essa palavra considerar em português é você parar e você pensar naquilo que está acontecendo. No hebraico, aqui a palavra é levave, e ela significa homem interior, mente, coração, alma, inteligência. Então, quando Deus ele levanta Ageu para trazer essa mensagem para a nação, Ele não apenas está dizendo para a nação assim: vocês devem se reunir e vocês têm que discutir entre vocês porque isso aconteceu. Não é isso que Deus está dizendo. Deus fala com a nação, mas ao falar com a nação, Ele também está falando na individualidade. Ele está mandando cada uma dessas pessoas que está ouvindo a sua palavra se sentar e pensar, meditar, fazer uma análise introspectiva, olhar para dentro de si e procurar responder a pergunta: por que tudo isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo com a nação? Porque aquilo que eu faço no meu particular, ele pode
comprometer a comunidade em que eu estou inserida. Me parece, quando eu analiso o livro de Ageu, é que Deus está dizendo assim: olha, aquilo que vocês fizeram em particular, aquilo que vocês fizeram sozinho, está comprometendo o sucesso da nação. E muitas vezes, é verdade que até eu mesmo sobre esse altar já disse, que um pecado individual não compromete o meu irmão de sentir a presença de Deus. Mas o meu pecado individual, sim, ele compromete o crescimento, o dinamismo da igreja em que eu estou inserida. O meu dedo cortado, ele não impede que esse dedo continue vivo, mas ele faz com que todo o meu corpo sinta a dor. Então aquilo que eu pratico pode não comprometer a vida da igreja em que eu congrego, mas não há dúvida que vai comprometer que esta igreja cresça ainda mais e tenha uma vida dinâmica ainda mais. Então Deus aqui está convocando cada um dos moradores de Jerusalém, na sua individualidade, a fazer uma autoanálise, um autoexame, e ver em que eles estão errando. Nós temos muitas vezes dificuldade de pararmos para pensar e reconhecer os nossos erros, porque é muito mais fácil eu culpar você da minha miséria do que eu culpar a mim mesmo. É muito mais fácil eu culpar o meu irmão do que eu culpar a mim mesmo. Por isso que Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, que se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Porque dificilmente nós julgamos a nós mesmos com a reta justiça, reconhecendo a nossa miséria, o nosso erro e o nosso pecado, a nossa transgressão. É mais fácil eu culpar a minha mulher pela minha infelicidade do que eu culpar a mim mesmo. É mais fácil a mulher culpar o marido do que ela culpar a si mesmo. É mais fácil os filhos culparem os pais culparem os filhos. É mais fácil eu culpar vocês e vocês culparem a mim. Porque nós temos terror de fazer autoanálise, refletirmos sobre a nossa conduta de vida. Só que Deus aqui, por 5 vezes, Ele está dizendo para o povo: é hora de vocês fazer uma autoanálise, um autoexame. É hora de vocês fazer uma análise do interior, uma análise introspectiva, olhar para dentro, para que vocês possam ver por que estas coisas estão acontecendo com vocês. E quando eu estudava isso, e veio ao meu coração domingo esta palavra, interessante que domingo após sair daqui, veio esta palavra, e eu ontem, hoje, eu me propus a estudar, ainda que eu já fiz sermões expositivos desse livro de Ageu, versículo por versículo, mas parece que sempre Deus, na sua palavra, nos traz coisas novas. E Deus, então, Ele me trouxe uma palavra de uma convocação ao autoexame. Em que sentido? Em relação àquilo que é certo e errado. Aquele povo, eles foram para Jerusalém para construir o templo de Deus.
Só que eles estavam dizendo assim: não é o tempo ainda. Por que eles diziam que não era o tempo? Porque Deus havia levantado o profeta Jeremias, e Deus tinha estabelecido 70 anos de cativeiro. Então apenas depois de 70 anos, na visão deles, é que o templo seria construído. E isso estava nas palavras proféticas do profeta Jeremias. Só que eles calculavam, não a partir da primeira invasão de Jerusalém no ano 606. Foi a partir dali que Deus começou a calcular o tempo. Então 606, 536, quando eles voltaram, 70 anos. Eles começaram a calcular a partir da destruição do templo, que foi no ano 586. Então, na visão deles, ainda faltava 20 anos para começar a construção do templo. E é interessante que é justamente no ano 520 que daria. Ou 516 estaria completo. E no ano 520 Deus levanta o profeta. Eles estão dizendo: não é o tempo, não é o momento certo, não é o momento exato. Eles não estão tendo discernimento daquilo que é certo e que é errado. Eles não compreenderam a profecia. Então Deus diz assim: faz uma autoanálise. Pensa no que é certo e no que é errado. No que, quando começou a contar o tempo dos 70 anos. Então Deus fala: vocês têm que fazer uma autoanálise entre o que é certo e o que é errado. Parece que muitas vezes, irmãos, nós perdemos a noção do que é certo e o que é errado. É verdade que hoje nós vivemos um período de contradição, em que o errado é certo e o certo é errado. Como diz por aí, permita-me dizer isso: antigamente o cachorro urinava no poste, agora é o poste que está urinando no cachorro. Mudou, está invertendo a situação. Parece que as pessoas não sabem mais o que é certo e o que é errado. Nem lá fora, nem aqui dentro da igreja. Porque aquilo que era certo já não é mais. Nós reputamos por errado. E aquilo que é errado hoje nós temos por certo. E nós temos que em um momento parar e analisar: nós estamos certos ou nós estamos errados? Deus também fala para eles fazer uma autoanálise em relação a Deus. Quem é que trouxe vocês do cativeiro? Quem é que vos colocou aqui nessa terra? Quem é que prometeu que as coisas preciosas das nações viriam a este lugar? Quem é que manda a chuva? Quem é que faz a terra produzir? Muitas vezes nós nos esquecemos quem foi que nos trouxe a este lugar. Muitas vezes nós esquecemos que tudo que nós temos porque Ele, o Todo-Poderoso, nos deu. Nós esquecemos que nós só somos salvos não pelos nossos méritos, porque nós não temos méritos nenhum, mas pelo mérito de Cristo na cruz do Calvário. E muitas vezes nós começamos a nos enganar, o auto-engano, achando que nós somos alguma coisa, achando que porque nós somos alguma coisa, nós podemos fazer e viver conforme nós queremos, no nosso tempo, do nosso jeito. Há uma história grega de um homem que vivia o auto-engano. Ele ia num teatro vazio, e ele ficava rindo, e ele ficava aplaudindo.
como se naquele teatro estivesse tendo alguma peça sendo apresentado dia após dia. Ele ia para o teatro vazio, e ele aplaudia, e ele sorria. Os amigos começaram a ficar preocupados, e dizem, ele ficou doido, ele ficou maluco, vamos passar ele pelo médico, vamos fazer um tratamento nele. E aí, após o tratamento, ele ficou são. Ele ia no teatro, e o teatro estava vazio, ele não via nada. E ele então chama os seus amigos e diz, que maldade vocês me fizeram. Eu era tão feliz, e agora eu sou tão triste. Há pessoas que vivem o auto-engano e acham que são felizes. Porque muitas vezes a realidade machuca. Só que o nosso culto, ele não é praticado em loucura, em engano, debaixo de uma êxtase. O nosso culto, diz Paulo, é racional. Quantas pessoas estão vivendo um engano, achando que são o que não é. Por quê? Porque não para refletir, não para fazer uma autoanálise. E ele começa a achar que tudo que ele tem é dele, é por ele e é para ele só. E Deus diz, vocês têm que considerar. Vocês têm que fazer uma autoanálise em relação a mim. Quem sou eu? A mocidade cantou o hino aqui que nós não adoramos Ele por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Se Ele fazer, Ele é Deus. Se Ele não fazer, Ele é Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Se Ele abrir a porta, Ele é Deus. Se Ele não abrir a porta, Ele continua sendo Deus. E muitas vezes nós nos enganamos e achamos que não, que somos nós que estamos fazendo, somos nós que estamos conquistando. Se Deus arrancar o teu fôlego, você não faz nada. O que é o homem, diz o salmista, para que tu se lembre dele? Nós não somos nada. Então nós temos que fazer uma autoanálise e reconhecer quem é Deus. Mas também nós temos que fazer uma autoanálise em relação à vontade de Deus. Aquele povo achava que não era a vontade de Deus construir um templo, mas era a vontade de Deus que ele construísse muita casa. Que eles fizessem casas luxuosas. Eu sempre digo aqui que você deve ter o quanto de casa que puder, o quanto de... Não é nessa questão que eu estou dizendo. É quando você não tem um discernimento da vontade de Deus para a tua vida, eles não tinham. Deus quer que você seja próspero. Como diz o hino, que a mocidade cantou aqui também, que Deus faz de você patrão, e glória a Deus se todos nós fôssemos patrões, e que todos fossem dizimistas para a igreja. Pronto, não precisaria levantar a oferta para construir o templo, que o próprio dízimo nós construiríamos. É a vontade de Deus, que você tenha uma vida próspera, abençoada. Mas qual é a vontade primária de Deus para a nossa vida? É fazermos império na terra ou vivermos em reino de Deus. Então nós temos que fazer uma autoanálise em relação à vontade de Deus. E nós temos que fazer uma autoanálise em relação à imortalidade. Sabe por que eles não construíram o templo? Porque eles achavam que tinha todo o tempo do mundo para eles. E nós não somos imortais, nós somos mortais. A Bíblia diz para nós fazermos tudo que vier à nossa mão, porque depois que morrermos para o lugar que nós formos, nós não temos nada lá, não tem indústria, não tem nada. A Bíblia diz que os mortos não glorificam a Deus. Muitas vezes nós esquecemos que nós somos mortais. Muitas vezes nós esquecemos que nós somos um nada.
Eu há poucos dias aqui pedi oração para um rapaz de 17 anos. Um rapaz novo, saudável, sem nenhum vício, corpo atlético, que foi cortar o cabelo. E ao cortar o cabelo, antes de chegar, teve uma parada cardíaca. E está até hoje ainda entubado lá no IMESA. Querido, no cemitério, tem pessoas de todas as idades. Tem velhos, mas tem jovens. Tem bebês. No cemitério tem todo tipo de gente, de todas as idades. E você não pode deixar para amanhã. Você não pode ficar protelando. Nós temos que fazer uma autoanálise na nossa vida. Até mesmo nosso tratamento com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com nossos pais. Há pessoas que saem de casa brigadas com o seu cônjuge. Há pessoas que nunca se preocupam em passear com a família. Amanhã nós vamos, até que venha a morte e não tem mais oportunidade. Eu lembro uma história que a minha irmã me contou, que eu registrei no meu livro, Antes que a Morte Venha. E ela trabalha na Unicamp, em Campinas, como enfermeira. E diz que foi encontrado o corpo de um jovem ainda, um jovem senhor, na beira da Anhanguera de Campinas. Houve um acidente e caiu, ou alguém fechou alguma coisa assim, e ele cai ali entre a Anhanguera, ali em Campinas, tem as tuas pistas, tem aquele gramado. E levaram aquele rapaz desacordado, com traumatismo craniano. E levaram aquele rapaz, colocaram na Unicamp. Chamaram a família e disse que veio a mulher daquele rapaz. A mulher desesperada. Gritava com ele. Você não pode morrer, você não pode morrer. E a minha irmã disse que todo mundo acudindo ali para tentar acalmar ela. E aí começaram a conversar com ela. Minha irmã ali conversando com ela. O que aconteceu? Ela dizendo, não pode morrer, não pode morrer. Porque antes dele sair de casa, nós tivemos uma discussão. E nós nos despedimos em discussão. Sequer nós demos um beijo de despedida. Mas poucas horas depois, aquele rapaz veio a óbito. Você não é imortal. Nós somos mortais, a qualquer momento nós podemos morrer. Você não pode ficar protelando para amanhã, para depois, para o mês que vem, para o ano que vem. As coisas acerca do reino de Deus e as coisas acerca da tua vida, você tem que viver hoje. E muitas vezes nós perdemos o tempo, deixamos o tempo embora, porque nós achamos que somos imortais. Eu sempre lembro do meu pai quando fala sobre isso. Porque o meu pai foi para Rondônia, a minha mãe ficou em Campinas. Minha mãe não podia vir em Rondônia no sítio, porque ela tinha alguns problemas de saúde. Meu pai vinha apenas uma vez por ano. Meu pai ligava para minha mãe apenas uma vez por mês. No dia que ele ia para a cidade, para Porto Velho, para receber, ele ligava para ela. Porque aonde ele morava era longe. Eu fui 2 vezes lá, 3 horas de carro em estrada de terra, no meio do mato, cercado por onças. Até que um dia meu tio colocou lá uma antena da Vivo. Aí ele conversava mais com a minha mãe, mais lá e minha mãe aqui. Todo mundo achava que meu pai morreria antes da minha mãe. Meu pai com uma pressão altíssima. E um dia minha mãe liga para o meu pai e disse assim, Zé, vem embora que eu não estou aguentando mais de saudade. E ele chegou na sexta-feira. E no sábado à tarde minha mãe teve um AVC. E na terça-feira da outra semana eu estava sepultando a minha mãe.
Quantas vezes eu vi meu pai pegando o ônibus para ir para o cemitério, para ficar do lado lá do túmulo da minha mãe, para conversar com quem? Você tem que valorizar o hoje. Deus está dizendo, vocês estão protelando, vocês têm que parar, vocês têm que examinar, vocês estão protelando a construção da minha casa, vocês estão achando que vocês vão ter tempo, e vocês não terão tempo. É hora, irmãos, de você começar a refletir na tua vida, o que você está fazendo dela. Por que que nós temos que fazer isso? Por que que nós temos que fazer uma autoanálise? Primeiro, para ver se nós permanecemos na fé. Há pessoas que já perderam a fé e não sabem ainda que perdeu a fé. É aquilo que o Senhor diz no Apocalipse, tem nome de que vive, mas está morto. Quantas pessoas estão mortas dentro da igreja? Às vezes vêm ao culto por uma obrigação. Mas a Bíblia diz em 2 Coríntios 13, 5, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Você tem que fazer uma autoanálise, para ver se você ainda está na fé, se você ainda está vivo diante de Deus. E há pessoas que não sabem, é um defunto andando. Pensa que está vivo e não está mais, faz tempo que não sente a glória, que não sente a presença de Deus. Segundo, nós devemos fazer uma autoanálise para nós voltarmos para o Senhor. Diz Lamentações de Jeremias 3:40, examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. No capítulo 2, versículo 17, aqui de Ageu, o Senhor diz que aquele povo, eles, apesar de tudo que o Senhor deu, todos os sinais que eu disse que no início, eles não se voltaram para Deus. Nós temos que fazer uma autoanálise. E uma vez que nós chegamos à conclusão que nós não estamos bem, nós temos que nos voltar para Deus, clamar a Deus, suplicar a Deus, pedir para que Ele venha e nos perdoa, para que a nossa comunhão seja restaurada. Nós temos que fazer uma autoanálise, para que a nossa comunhão seja restaurada. É aquilo que nós lemos aqui todo mês, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, examina-se o homem a si mesmo, e então coma deste pão e beba deste cálice. Após eu examinar a mim mesmo, eu confesso meu pecado, e eu renovo a minha comunhão com Cristo, pegando do pão e bebendo do cálice. Quando eu faço uma autoanálise, eu reconheço que eu não estou bem, e eu me volto para Deus, a minha comunhão é restaurada com Deus. Nós temos que parar um momento e pensar, como está a nossa vida. Por quê? Para que não seja tarde demais. Se você não parar hoje para pensar como está a tua vida, e fazer uma análise na tua vida, pode ser que amanhã seja muito tarde. Amós, tem uma leitura de 7 versículos. Capítulo 4, versículo 6 ao 12. Olha o que Deus diz. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades. Aqui limpeza de dentes é porque não tinham que comer. Falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltava 3 meses para a ceifa. E fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre outra cidade. Sobre um campo choveu, mas no outro não.
no outro secou. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, e na outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo não vos convertedes a mim, diz o Senhor. Eu feri-vos com queimadura e com ferrugem, a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras, das vossas oliveiras, comeu a lagosta, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Enviei peste contra vós, a maneira do Egito, os vossos jovens matei a espada, e os vossos cavalos deixei levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir as vossas narinas, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Subverti alguns entre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós foste como um tição arrebatado do incêndio, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Olha agora quando já é tarde demais. Deus diz, portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Você cansou de ouvir mensagem pregada em festa? Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor, como se fosse uma mensagem de arrebatamento. Mas aqui Deus não está falando de arrebatamento. O que Deus está falando aqui, numa linguagem muito acessível, é: põe a tua barba de molho, que eu estou chegando para te julgar. Quando Deus diz que em Amós, prepara-te, Ele está dizendo, põe a tua barba de molho. Eu estou vindo não para te abençoar, eu estou vindo não para te salvar, eu estou vindo para te julgar. E quantas vezes se torna muito tarde nós voltarmos para o Senhor. Como pastor, quantas pessoas, meninos que Deus tinha chamado, que tinha propósito, mas que não pararam para pensar na vida em que viviam. E de repente foi tarde demais. Eu lembro um rapaz em Campinas que até trabalhou comigo. Menino novo. Menino que a igreja estava toda força. Mas ficava um pouco na igreja, um pouco no mundo das drogas. Menino, um pedreiro de qualidade ele era. E um dia terminou um culto, ele saiu do culto. Ele disse para a esposa que ia fazer alguma coisa. Ficou 1 dia, 2 dias desaparecido. E quando encontraram ele estava com overdose. Ainda vivo, levaram para o hospital, ficou lá poucos dias e morreu. Eu não sei aonde ele está, não vou julgar, quem sou eu para julgar? Eu oro para que Deus tenha dado uma oportunidade para ele. Quando eu lembro de um irmão nosso aqui desta igreja, jovem ainda, menino querido, divertido, trabalhador, era festa no grupo das 3 Barras. Você sabe o que eu estou falando. E que de repente, parece que ficou tão tarde para ele. E todas as vezes que eu lembro dele, eu oro, diz Deus, que o Senhor tinha dado uma oportunidade para ele naquele leito, para ele se arrepender. Mas quantas vezes nós estamos caminhando de mal a pior. E nós não paramos para analisar a nossa vida. Nós não paramos para pensar como nós estamos vivendo. E se torna tão tarde.
E aí Deus não vem mais como um advogado, não vem mais como um salvador, mas vem como um juiz contra a nossa vida. Queridos, a tua alma tem tanto valor, que a Bíblia diz que findaria os recursos humanos na terra e não pagaria o valor da tua alma. Pedro diz que nós fomos comprados não com coisas corruptíveis como o ouro e a prata, mas com o precioso sangue de Jesus. O Senhor mostra a nossa importância, a importância da nossa individualidade tão grande, que na parábola da centésima ovelha, uma é tão valiosa que ele deixa 99 para ir atrás apenas de uma, dando uma ideia que se tivesse só você perdido neste mundo, ele viria para salvar só você. E muitas vezes nós não olhamos para isso, nós não pensamos nisso, e nós valorizamos tanta coisa dessa terra, nós nos embaraçamos com tanta coisa dessa terra, com aquilo que Deus não nos permitiu, com aquilo que Deus nos proibiu, por causa de um prazer momentâneo, por causa de um prazer passageiro. Eu não sou o melhor pastor que existiu e que passou por aqui, e não vou ser, jamais serei. Mas como alguém que o Senhor confiou nesse período, neste lugar, eu choro por você, eu choro por esta igreja, para que o Senhor faça-nos cair em si, como o filho pródigo caiu. Lá no meio do pecado ele cai em si, lá no meio do lamaçal, da comida de porcos ele cai em si. Ele diz, mas na casa do meu pai eu tinha tanto, eu vou voltar para lá, eu vou confessar meu pai, eu vou dizer para ele que não sou digno de ser chamado de filho dele, mas que ele me considere pelo menos como um jornaleiro. E quando ele chega e fala isso para o pai diz, não, tu é meu filho. Dá um banho nele, troca a roupa dele, põe a sandália no pé, põe o anel no dedo e faz uma festa. Porque o que Deus quer é ter você em comunhão com Ele. O que Deus quer é ter um relacionamento de comunhão comigo e contigo. Que seja a palavra de Deus que nos prende neste lugar. Que seja a presença de Deus que te prenda neste lugar. Que seja o amor por aquilo que Deus tem feito por você e por aquilo que Ele é, que te faça sair de tua casa e entrar por esta porta com cântico e com louvor, adorando aquele que vive e reina para sempre. Shai decai, suri decanta, surianda, suri decai. Que não seja nada além disso, desejo de estar diante dEle. Que faça você se levantar e vir a este lugar para cultuar o nome dEle. Eu quero orar por você nesta noite. Eu dificilmente faço isso em culto de terça-feira. Mas eu quero chamar você para ficar em pé. Feche teus olhos em nome de Jesus. Olhe para dentro de você. E seja fiel. E responda para ti mesmo como está a tua vida. Oh, Sharai Decai.
Oh, meu Deus, Espírito Santo de Deus. Nesta noite o Senhor quer renovar a aliança contigo. Nesta noite o Senhor quer pegar nas tuas mãos e voltar a andar de mãos dadas com você. Ele quer que você volte a desfrutar da comunhão dEle, da presença dEle, da glória dEle, da unção dEle. Em nome de Jesus Cristo, confessa a Ele tudo aquilo que você tem sido e pede para Ele restaurar a tua unção, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu entrei diante deste altar, me coloquei diante da tua igreja como teu profeta, para transmitir a tua palavra, e eu creio, Pai, em cada palavra que eu verbalizei, que veio do teu trono para a tua igreja, que veio do teu trono para o nosso coração, e eu peço a ti, Espírito Santo de Deus, assopra sobre esta igreja, nesta noite, o teu filho, a tua filha, que está, Senhor, olhando para si, está reconhecendo o seu erro, está confessando a ti, Espírito Santo de Deus. Eu peço a ti, assopra sobre esta igreja, e renova o teu filho, e renova a tua filha, e converta o coração de cada um de nós, Pai, em nome de Jesus Cristo, na autoridade do teu nome, Senhor, que toda a cadeia de Satanás se quebra, que toda a corrente de Satanás venha abaixo, que toda a muralha venha abaixo, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado. Oh, Shai de canta, sori de cai, sorianda, sori de quei, sori de cai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, enche o teu filho, enche a tua filha, coloca a língua estranha na boca do teu filho, coloca a língua estranha na boca da tua filha, coloca um cântico novo, coloca um cântico de vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você está sentindo a presença dele, levante a tua mão para o céu e adore a ele, e glorifica a ele, e deixa ele te encher, e deixa ele te renovar, e deixa ele te usar. Ai, decanta, sori, decai.